Hoje eu vou estar lendo os capítulos, o livro de Êxodo, capítulos de 28 ao 31, e depois o livro de Provérbios, capítulo 5. Êxodo 28. As vestes sacerdotais. Separe Arão, o seu irmão, dentre os israelitas, e também os filhos dele, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para Arão, o seu irmão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens habilidosos, aos quais deis sabedoria, que façam vestes para a consagração de Arão, a fim de que me sirva como sacerdote. São essas as vestes que o farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto, a fim de que Arão, o seu irmão, e os filhos dele me sirvam como sacerdotes. Serão feitas essas vestes sagradas, para as quais serão usados linho fino, ouros e fios de tecido azul, púrpura e escarlate. O colete sacerdotal. Faça o colete sacerdotal de linho fino, trançado de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às suas 2 extremidades para uni-lo. O cinturão de pano e o colete por ele preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino, trançado de ouro e de fios de tecidos azul, púrpura e escarlate. Pegue 2 pedras de ônix e grave os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes em uma pedra e 6 nomes na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como um lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as em filigramas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim, Arão levará os nomes nos seus ombros como memorial diante do Senhor. Faça filigramas de ouro e 2 correntes de ouro puro, entrelaçadas como uma corda. Prenda as correntes entrelaçadas às filigranas. O peitoral. Faça o peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como um colete sacerdotal, de linho fino trançado de ouro e de fios de tecidos azul, púrpura e escarlate. Será quadrado, como um palmo de comprimento por um palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá uma cornalina, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um quartzo. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jasper. Elas serão fixadas em filigranas de ouro. Serão 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes de ouro puro, trançadas como cordas. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as nas 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, e as outras extremidades das correntes nas 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal, na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as nas outras 2 extremidades do peitoral, na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura logo acima da costura do colete sacerdotal.
As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete sacerdotal com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que o peitoral não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o coração no peitoral de decisões, como memorial permanente diante do Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral de decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, o meio para tomar decisões em Israel. Outras vestes sacerdotais. Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma cobertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra costurada como uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, púrpura e escarlate em volta da costura do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a costura em volta do manto. Arão vestirá quando ministrar. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com um cordão azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim, ele levará a culpa em relação às coisas santas que os israelitas consagraram, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinto será como obra de bordador. Faça também túnicas, cintos e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes dignidade e honra. Depois de vestir Arão, o seu irmão, e os filhos dele, unja-os, ordene-os e consagre-os para que me sirva como sacerdotes. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa, que lhes cubra a nudez. Arão e os filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é o estatuto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Êxodo 29. A consagração dos sacerdotes. Assim você os consagrará, para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo, sem fermento, faça pães e roscas amassados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em uma cesta e ofereça-os dentro dela. Ofereça também o novilho e os 2 carneiros. Depois, traga Arão e os filhos dele à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica, o manto do colete sacerdotal, o próprio colete sacerdotal e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal nele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda o emblema sagrado ao turbante. Pegue o óleo da unção e unja-o, derramando o óleo sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele. Vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cintos em Arão e nos filhos dele. O sacerdócio lhes pertence como estatuto perpétuo. Então você ordenará a Arão e os filhos dele. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro.
Arão e os filhos dele porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e você o sacrificará na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, ponha um pouco de sangue do novilho nos chifres do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois, tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que envolve e queime-os no altar. Queime, porém, a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acompanhamento é oferta pelo pecado. Separe um dos 2 carneiros sobre cuja cabeça de Arão e os filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e faça aspersão com ele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-as sobre a cabeça e sobre as outras partes. Depois, queime o carneiro inteiro sobre o altar. É holocausto dedicado ao Senhor. É oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo. Pegue depois o outro carneiro. Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque no lóbulo da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois, derrame o resto do sangue ao redor do altar. Então, pegue um pouco de sangue do altar e um pouco de óleo da unção e faça aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre os seus filhos e as vestes deles. Então serão consagrados, e as suas vestes, os filhos e as vestes deles. Tire desse carneiro a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins com a gordura que envolve e a coxa direita. Este é o carneiro da oferta da ordenação. Do cesto de pães sem fermento, que está diante do Senhor, apanhe um pão, uma rosca preparada com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida diante do Senhor. Depois, pegue-os de volta das mãos deles e queime os pães no altar, em cima do holocausto de aroma agradável ao Senhor. É oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. Tire o peito do carneiro para a ordenação de Arão e mova-o diante do Senhor, como oferta movida. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do carneiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos como oferta. Essas partes serão dadas como estatuto perpétuo para israelitas e Arão e aos filhos dele. É a contribuição que lhes farão dos seus sacrifícios de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos descendentes dele, para que as vistam quando forem ungidos e ordenados. O filho que suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá de usá-las durante 7 dias. Pegue o carneiro da ordenação e cozinhe a sua carne em um lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e os seus filhos deverão comer a carne do carneiro e o pão que está no cesto. Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez expiação para a ordenação e a consagração deles. Ninguém mais poderá comê-las, porque são sagradas. Se sobrar carne do carneiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e dos filhos dele, faça durante 7 dias tudo o que ordenei.
Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer expiação. Purifique o altar, fazendo expiação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias, faça expiação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo, e tudo que tocar nele será santo. Os 2 holocaustos diários. Eis o que você terá de sacrificar continuamente sobre o altar. Todos os dias, 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde. Com o primeiro cordeiro, ofereça 1/10 de efa da melhor farinha amassada com 1/4 de hin de azeite de olivas prensadas e 1/4 de hin de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer como uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como as apresentadas pela manhã. É uma oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração a geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Neste local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e os filhos dele para me servirem como sacerdotes. Eu habitarei no meio dos israelitas e serei o Deus deles. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Êxodo 30. O altar do incenso. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 1 côvado de cada lado e 2 côvados de altura. Os chifres formarão com ele uma só peça, revista de ouro puro, a parte superior, todos os lados e os chifres, e faça uma moldura de ouro ao redor. Faça também 2 argolas de ouro dos 2 lados do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregar. Use madeira de acácia para fazer as varas e revistas de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca do testemunho, diante da tampa que está sobre as tábuas do testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente diante do Senhor, de geração a geração. Não ofereça nesse altar incenso não autorizado, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar. Essa expiação anual será realizada com o sangue da oferta para expiação pelo pecado, de geração a geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. O preço da expiação. O Senhor então disse a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá de trazer ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida ao ser contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com meio ciclo, com base no peso padrão do santuário, que tem 20 geras. O meio ciclo é uma oferta ao Senhor. Todos os recenseados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que meio ciclo, quando apresentarem a oferta ao Senhor como expiação pela vida deles. Receba dos israelitas o preço da expiação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial diante do Senhor em favor dos israelitas,
para fazerem expiação pela própria vida. A bacia de bronze. O Senhor então disse a Moisés: faça uma bacia de bronze e a sua base de bronze para se lavarem. Coloquem-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Este é um estatuto perpétuo para Arão e para os seus descendentes, de geração a geração. O óleo para as unções. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 500 ciclos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 250 ciclos de canela, 250 ciclos de cana aromática, 500 ciclos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e um rim de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado da unção, uma mistura de essências, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo o que tocar neles se tornará santo. Unja Arão e os seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado da unção, de geração a geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado. É assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como este e usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu povo. O incenso. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes essências perfumadas: resina perfumada, ônica, gálbano e incenso puro, todas em quantidades iguais. E faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa a parte do incenso até virar pó e o coloque diante das tábuas do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não faça nenhum outro incenso com a mesma composição para o uso pessoal. Considerem-no santo para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir a sua fragrância será eliminado do seu povo. Êxodo 31. Bezalel e Aloiabe. Então o Senhor disse a Moisés: considere que escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, eu mesmo designei Aioliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também dei sabedoria a todos os artesãos para que executem tudo o que ordenei a você: a tenda do encontro, a arca do testemunho e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda. A mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas,
Tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos servirem como sacerdotes. O óleo da unção e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito como lhe ordenei. O dia de sábado. O Senhor também disse a Moisés: Diga aos israelitas: Vocês deverão guardar os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, de geração a geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que profanar terá de ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia é o sábado, o dia de completo descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá de ser executado. Os israelitas terão de guardar o sábado, de geração a geração, como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia ele descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Provérbios 5. Advertência contra o adultério. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Incline o ouvido ao meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Porque os lábios da mulher alheia destilam mel, e a sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel e afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela não atenta para a vereda da vida. O seu rumo oscila, mas ela nem percebe. Agora, pois, meus filhos, ouçam-me. Não se desviem das minhas palavras. Ande por um caminho longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem dos seus bens e o seu esforço não enriqueça a casa do forasteiro. No final da sua vida, você gemerá quando a sua carne e o seu corpo definharem. Você dirá: Como odiei a disciplina! Como o meu coração rejeitou a repreensão! Não ouvi meus mestres, nem fiz inclinar o meu ouvido aos que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças. Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios dela sempre o fartem de prazer. Que você se embriague sempre com o seu amor. Porque, meu filho, se desencaminhando, por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher de outro homem? Por que abraçar os seios de uma mulher adúltera? Pois o Senhor vê os caminhos do homem e examina todas as suas veredas. As maldades do ímpio o prendem, e as cordas do seu pecado o aprisionam.
por falta de disciplina morrerá. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Bênção demais. Bênção demais. Porção muito rica em detalhes hoje, né, queridos? E a gente vê como Deus continua dando as instruções agora sobre as vestes sagradas de Arão, seus filhos. Ele vai trazer detalhes do peitoral, né? O sacerdote, ele tinha ali a roupa dele, como Deus descreve que ele queria, como seria essa roupa. E ele tinha um peitoral aqui de ouro com as pedras, né, representando as 12 tribos de Israel. E há um simbolismo, né, em cada significado dessa peça, né. A gente vê também as instruções para a cerimônia da consagração de Arão, de seus filhos, os detalhes ali dos sacrifícios que eram feitos, né, como que Deus queria que fosse feito, a importância, ele vai trazer a importância da unção e da santificação. Ele traz também aqui a descrição do incenso, né, e o seu propósito. Traz ali também a instrução da bacia de bronze para purificação. Você sabia que o hábito de lavar as mãos antes de comer vem da tradição judaica? Então, tem muitas coisas que às vezes a gente faz, né, que a gente incorpora ali culturalmente, faz no nosso dia a dia e nem sabe, né, da onde vem, mas esse é um hábito que vem dos hebreus, né? Então, ele traz também ali a composição específica do óleo da unção, que era um incenso sagrado ali também, né? O óleo da unção e o incenso sagrado. E ele vai trazer no 31 sobre o chamado de Benzalel, que era um dos artesãos principais, né? Vai trazer a instrução do Shabat, sobre a observância do Shabat, e a entrega das tábuas do testemunho de Moisés. Queria falar aqui sobre Benzalel, no versículo 3 do capítulo 31 de Êxodo, ele vai dizer assim: e o enchi do Espírito de Deus, da sabedoria e do entendimento, de conhecimento e de toda a habilidade. Nós estamos lendo em Provérbios sobre a sabedoria e sobre o entendimento, e quão valiosa e quão preciosa ela é. E aqui em Êxodo vai se alinhar com essa palavra, né? O Senhor está falando que ele encheu Benzalel do espírito dele, né? E colocou nele sabedoria, entendimento, conhecimento e toda habilidade. A gente vê, queridos, que em toda a instrução que a gente viu nos detalhes, a riqueza de detalhes, como Deus instrui, é muito grande, e tudo há um propósito, né? A mente de Deus, a visão dele é extremamente mais ampla do que a nossa. E quando ele vai trazendo, discorrendo esses detalhes, né, a gente vê como ele é um Deus específico e detalhista. Então, a forma como nós nos envolvemos com o serviço do Senhor, a gente precisa entender que a gente está servindo a um Deus extremamente detalhista. E um Deus excelente, né? E um Deus que dá importância aos detalhes. Isso me faz chamar a atenção, muitas vezes, como nós estamos servindo a Ele. Será que nós estamos servindo a Ele com a devida excelência que Ele é digno? Será que nós estamos dando importância aos detalhes? Ou será que nós estamos fazendo conforme dá na nossa correria, no nosso dia a dia, conforme, né, a banda vai tocando? Ou se a gente consegue reconhecer que servir ao Senhor, né, precisa ser com o nosso melhor. A gente precisa entender que Ele é um Deus rico em detalhes, e que Ele, quando institui ali, Ele dá medidas específicas, tamanhos, cores, profundidades, detalhes, elementos, né? Deus é um Deus de detalhes. E a nosso serviço para Ele precisa ser também nos detalhes. A gente precisa pensar nos detalhes de como nós estamos servindo a Ele. E a gente vê que Deus capacita aqui Benzalel para desenvolver ali, né, o trabalho como artesão.
E a gente vê que Deus capacita, ele equipa aqueles que ele chama para o serviço. Então, ele vai equipar ele, né, Bezalel, de uma forma muito extraordinária. E a gente vê aqui que Deus, ele combina dons espirituais, a gente vê aqui a sabedoria e o entendimento, com habilidades práticas. Então, ele une tanto a sabedoria quanto o entendimento, quanto as habilidades práticas. Isso traz o quê? Uma indicação de que o trabalho manual e o trabalho artístico era uma forma de adoração e serviço a Deus, né? Então, muitas vezes, na nossa própria vida e no nosso serviço diário, se a gente busca, queridos, sabedoria, entendimento, a capacitação no Senhor para toda a habilidade, e se nós usamos isso como um propósito, né, dentro do nosso propósito para Deus, a gente recebe uma capacitação diferenciada. Muitas vezes a gente fica quebrando a cabeça, querendo desenvolver algo, querendo fazer algo, né, e a gente tenta fazer pelos nossos próprios meios. A gente tenta fazer pela nossa própria força, pela nossa própria habilidade, que é extremamente limitada. Mas o Senhor mostra aqui que ele capacita aqueles, que ele chama para o seu serviço, que ele chama para desenvolver habilidades para um propósito. E esse propósito, ele pode estar diretamente envolvido, né, com o seu dia a dia, com algo que Deus te chamou para fazer às vezes, né, ou tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Por quê? Não há separação. A gente precisa entender isso, que não há separação de vida espiritual, vida do trabalho, vida secular, né? Você não tem várias vidas, você tem uma vida só. Então, essa parte aqui de Bezalel nos ensina que Deus pode e Ele quer, entenda isso. Deus pode e Ele quer nos capacitar para as tarefas que Ele nos dá, sejam elas espirituais ou sejam elas práticas. Não importa se é espiritual, se é manual, se é prática, Deus quer nos capacitar. E Ele tem tudo o que a gente precisa para a gente ser altamente capaz, altamente eficaz em todas as circunstâncias, em todas as esferas da nossa vida. Amém? A gente vê que Yeshua foi cheio do Espírito de Deus. E ele recebeu todos os dons necessários para a missão dele. A palavra fala, Yeshua, ele foi cheio do Espírito de Deus. Então, a gente analisa aqui, né, que quando a gente vai ver as palavras originais desse versículo, a gente tem aqui a palavra sabedoria, que é a palavra chormá, em hebraico. Né? Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito de Deus e de sabedoria. Sabedoria em hebraico é chormá, que está ligado ao conhecimento intelectual. Né? Ele vai implicar aqui, ó, em discernimento, ele recebe conhecimento intelectual, discernimento e aplicação prática. Como aplicar? A palavra entendimento em hebraico é a palavra tevuná, que é uma capacidade de compreender profundamente e de perceber as nuances, de perceber as conexões. Não é um entendimento raso, mas é um entendimento profundo. A palavra conhecimento, aqui em hebraico, né, então vamos lá, ele recebeu sabedoria, né, que é chokhmah, ele recebeu entendimento, que é tevuná, e ele recebeu também conhecimento, que é da'at. Da'at. Essa palavra conhecimento, né, da'at, em hebraico, ela é um conhecimento íntimo e experiencial. Não é apenas uma informação teórica, mas é um conhecimento de intimidade, é um conhecimento que você experimenta, você sabe porque você tem experiência, você provou, você conhece porque aquilo ali você sentiu na pele.
E essa palavra conhecimento, ela está atrelada lá quando a gente lê em Gênesis, vai dizer assim, Adão conheceu a Eva, né? Vocês já viram essa expressão? E Adão conheceu a Eva, ou seja, ele teve relação íntima com ela. Entendeu? Então, esse conhecimento, ele é um conhecimento íntimo, experiencial, certo? Não só teoria. São níveis, queridos, que vai muito além de certos entendimentos, né, de palavras que a gente tem. É muito mais profundo quando a gente vai ler e entender isso no hebraico. E para fechar, né, então, ele encheu ele do Espírito de Deus, ele deu sabedoria, ele deu entendimento, conhecimento e toda a habilidade. Então, se refere o quê? É uma capacidade prática de executar as tarefas com excelência. É uma capacidade prática mesmo, de você conseguir executar tudo aquilo com excelência. Então, o Senhor, ele é a fonte de todos os dons e de todas as habilidades, né? Tudo absolutamente vem dele. Ele é a fonte. Então, todo o trabalho artístico aqui, né, que a gente vê, que ele estava desenvolvendo ali como artesão, todo o trabalho manual, ele é visto como sagrado e digno de capacitação do Eterno. E não há divisão entre o espiritual e o físico no serviço para Deus. Deus, ele vai nos equipar para tarefas específicas. Então, a gente deve o quê? Reconhecer que Deus, ele é a fonte das nossas habilidades e dos nossos talentos. Nós somos chamados para desenvolver e usar as nossas habilidades com excelência. E todos os aspectos da nossa vida, todos, isso aqui é importantíssimo a gente entender, todos os aspectos da nossa vida é uma forma de adoração e serviço a Deus. Então, reconhecer que as nossas habilidades, né, e os nossos dons vêm do Eterno também nos mantém humilde, porque a gente sabe que não é algo nosso, não é algo que vem de nós, mas é algo que vem dele, é algo que ele nos capacita, né, para uma missão, para um propósito. E o Senhor quer nos fazer eficazes, ele quer nos fazer excelentes, né, ele quer nos fazer alcançar o alvo. Então, é muito maravilhoso a gente compreender. Gente, já 10 para 7, né? Eu ia falar sobre o Shabat, mas eu vou deixar para falar sobre o Shabat mais para frente, uma outra oportunidade. Mas aqui em Êxodo 31, o Senhor, ele estabelece aqui e ele reafirma a importância do Shabat, né? Como um sinal da sua aliança com o seu povo, né? E a gente vai ver mais para frente em Isaías 56, que o Shabat, ele também é para os gentios, para aqueles que foram enxertados, né, ali em Israel, que fazem parte do povo de Deus. E Isaías traz isso de uma forma muito clara, né, que o Senhor não faz separação do seu povo. Então, aquilo que ele deu, né, o Shabat, ele deu como um presente ao povo de Israel. Ele também é um presente para nós, que somos parte do seu povo, que fazemos parte do povo. Deus não tem vários povos, não, é um povo, é um reino, né? Nós temos um Deus, um Senhor e é um povo. Então, em Êxodo 31 vai trazer essas especificações sobre o Shabat. Numa próxima oportunidade a gente vai falar. Eu só queria fechar com Provérbios 5. Provérbios 5, queridos, traz um aspecto extremamente importante. Ele continua discorrendo aqui sobre a sabedoria, sobre o entendimento. E no versículo 12, ele vai dizer assim, né? Aqueles que rejeitam a disciplina. Ele fala assim no versículo 12: quanto odiei a disciplina, toda a minha existência desprezei a repreensão. Ignorei os meus mestres, ignorei o que os meus mestres disseram, e não escutei quem me ensinava. Fiz parte de quase todo tipo de maldade, e todos souberam. Aqui a gente vê, né, como
a disciplina, o ensino, muitas vezes é rejeitado pelo homem, né? E aqui mostra um arrependimento tardio, porque está mostrando aqui as palavras de alguém que ignorou os ensinamentos dos sábios, daquele que foi colocado ali para te, né, ensinar, para te exortar, para te dar direção, né? E aqui essa pessoa ela ignora. No final da vida ela vai lamentar as suas escolhas. E aqui nos mostra a importância da gente ouvir e seguir as orientações daqueles que Deus coloca como autoridade sobre nós, né? A gente vê que traz aqui o valor da correção, o valor da disciplina. Provérbios vai mostrar para nós, queridos, um conceito diferente sobre a disciplina, porque muitas vezes o homem adulto ainda age como criança. Ele não gosta da repreensão, ele não gosta da disciplina, porque ele pega aquilo como se fosse algo ruim, como se fosse uma rejeição, como se fosse um julgamento, como se fosse uma injustiça com ele, né? E Provérbios traz uma visão diferente, que a disciplina ela é uma bênção. A disciplina, ela precisa ser vista como algo precioso, como algo valoroso, porque ela nos protege, ela nos mantém no propósito, ela nos libera, ela nos limpa de toda a amarra do inferno que tenta nos tirar do propósito. Então, a disciplina, ela precisa ser vista como algo maravilhoso, porque a gente viu ontem que Deus corrige a quem ele ama. Ele só corrige a quem ele ama, aquele que é filho, aquele que está perto dele. Se você não está sendo disciplinado, se você não está sendo corrigido, se preocupe. Porque aquele que recebe a correção, aquele que recebe a instrução, a disciplina, ele está próximo ao Pai, né? Então, a gente vê que muitas vezes rejeitamos a correção, mesmo quando ela é para o nosso bem. E a gente vê aqui que ele traz a valorização e que a gente precisa estar disposto a aceitar a orientação e a amar a orientação, amar a disciplina, né? Então, no versículo 13, ele traz aqui o papel crucial dos mestres e dos mentores espirituais. A gente precisa valorizar, porque muitas vezes, né, esses homens e mulheres de Deus, eles têm que sair da sua zona de conforto, e eles têm que entrar numa zona que não é gostosa, para poder dizer aquilo que mais ninguém vai te dizer. E muitas vezes, por dizer o que ninguém vai te dizer, esses mestres, esses mentores, são rejeitados, rechaçados, incompreendidos, né? Essas pessoas que rejeitam a disciplina ainda saem falando mal, né, difamando, caluniando, tudo que vocês imaginar, né? Então aqui a gente vê como a palavra traz um ensinamento de que a gente deve respeitar tanto o ensinamento da palavra, né, quanto os ensinamentos de Yeshua, e que a gente precisa dar ouvidos e ser gratos àqueles que estão nos orientando, aqueles que estão ali disciplinando, porque isso faz parte do reino e isso é amor de Deus. Eu sempre falo que o verdadeiro amor confronta. O verdadeiro amor confronta. Aquele que só passa a mão na sua cabeça para dizer aquilo que você quer, não te ama. Não te ama, mas ele está te conduzindo, te empurrando para o abismo. Certo? Então, para a gente finalizar aqui, valorize a sabedoria. Busque ativamente os conselhos dos sábios. Busque o conselho dos mestres, né? Esteja atento e aberto à correção. Reconheça que sempre há algo para você aprender, sempre há algo para você ser lapidado, para você melhorar. Isso é sabedoria, isso é maturidade, né? Esse Provérbios, ele vai também aqui trazer a questão da infidelidade do homem, né, para com a mulher, ou da mulher para com o homem. Cuidado, mantenha-se fiel aos seus relacionamentos, né, especialmente as alianças, né, do casamento, né, a aliança que você tem no ministério onde você está servindo, seja fiel. Aqui também traz a importância, né, de buscar o arrependimento.
Não espere como no final da vida aqui dessa pessoa, né? Esse versículo ele fala que ela estava no final da vida dela. E já era um arrependimento tardio aqui, né? Então não espere que seja tarde demais para você corrigir aquilo que precisa ser corrigido na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe vocês poderosamente. Amém?